Para um barco, uma embarcação, ela ser considerada processo stitch and glue, ela precisa ter todas as junções, ela precisa ser feita com a cola epóxi? Ou, Sim. Precisa? Sim, aqui, ou assim, você pode ter parafuso e só laminar por cima? Não, na verdade, sim. O que caracteriza o costura e cole, né, que a gente agora está chamando mesmo de costura e cole, até para começar a criar um brasileiro, negócio. Stitch and glue significa isso? Costura e cole. Então, porque a gente não tem uma tradição de construção de barcos no Brasil muito forte e também não tem nem terminologia. Tem muitos termos que a gente teve que inventar ou nacionalizar para poder até ensinar as pessoas, né? Porque a gente é um método novo no Brasil, né? Mas ele especialmente para a nossa realidade é o melhor método que tem, porque ele permite fazer os barcos em menos tempo, né, com muita qualidade estrutural, não requer que você seja um marceneiro experiente, porque a marcenaria dela é muito simples, né, não tem muita peça de madeira bruta, não tem muita plana para fazer, nem ajuste, né. O epóxi tem uma grande vantagem, que as juntas de epóxi todas elas não podem ser muito precisas. Você tem que ter um volume de epóxi para garantir uma boa colagem. Tá. Né? Se você espremer duas peças, aplicar produto tem que ter. Ali. Então, se você pegar duas peças de madeira e colar com pressão, o epóxi vai sair do meio da junta e você vai ter uma junta seca, ela vai falhar. Então, tem que ter uma massa de epóxi sempre, né, para fazer a colagem. E como o epóxi é uma cola estrutural, né, então essa cola epóxi ela preenche frestas, né, os vazios que ficam, às vezes o teu corte não é muito perfeito, quando vai encaixar uma peça fica um vazio. Mas ali você vai ter que obrigatoriamente fazer um filete de massa de epóxi, né, com carga, e que vai tampar tudo isso. E estruturalmente não vai ter prejuízo nenhum. Né? Pelo contrário, o epóxi é um material estrutural. Né? E a hora que você aplica a fibra de vidro, né, a estrutura vira uma coisa só. O método costura e cole é isso. Você corta as peças externas do casco, né, porque tradicionalmente a gente vê, quando fala em construção de barco, você imagina o cara fazendo as cavernas do barco, né, as divisórias todas, e por cima disso ele põe o casco. E a gente faz o processo contrário, a gente corta o casco inteiro e costura uma peça na outra, com essas braçadeiras de plástico e de nylon. Costura uma peça na outra, o barco já vai ter a forma dele. Tá? E aí você faz o filete de epóxi nas transições, né, na junção entre chapas, e em cima disso cola uma fita, né, de fibra de vidro. Então pega o tecido de fibra de vidro, a gente corta em tiras e cola para fazer a junção dessas peças. Depois, por fora, a mesma coisa, arredonda a transição entre uma chapa e outra para criar uma superfície curva, né, uma transição curva, preenche frestas e os furos, né, da própria costura com massa de epóxi e depois tecido de fibra de vidro. E aí faz o processo de construção normal, né, que é a laminação externa, impregnação interna, colagem das estruturas internas, as divisórias e tudo mais. E uma coisa legal desse método é que, como não tem caverna, não tem longarina, tá, vocês usam o espaço inteiro do casco, né, por dentro. E as divisórias e peças de mobiliário interno vão fazer parte da estrutura. Então, uma divisória, por exemplo, de cabine, de um compartimento, você cola ela no casco com resina epóxi e fibra de vidro. Né, uma cama, um balcão vai colado na parede do casco também com fibra de vidro. Então, cada peça que você tem no teu barco é um elemento estrutural. Então, o barco fica extremamente rígido e forte, só que não tem peso adicional de estruturas. Né? Porque você está integrando coisas que você já ia ter que colocar no barco mesmo. Mas um barco assim ele é mais pesado que o inteiro de fibra? Não, é mais leve. Ô, louco! É mais leve. Por exemplo, esse barco que a gente fez agora, que é a gôndola, a gente vai falar um pouquinho dela daqui a pouco, tem 7 metros de comprimento. Tá? Ela é feita 23 pés, né? 23 pés. É um barco que pesa menos de 100 quilos. Nós dois levantamos o barco sozinhos. Esse meu que eu falei que a gente reparou lá, só quando ele era só de fibra, ele já tinha uns 110, eu acho. Não, acho que é menos, mas é um barco de uns 80 quilos. É um barco de 4 metros e pesa uns 80 quilos de fibra. Tá muito pesado.